Fala aí, galera, voltando com as últimas notícias, as últimas informações do Fluminense nesta segunda-feira aqui no canal do Lessa, dia de Flu em campo. Você sabia disso? Talvez não, porque foi o Sub-23 que jogou hoje à tarde, enfrentou o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e avançou para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mas o destaque do jogo não foi necessariamente um destaque positivo, né? Pelo contrário, foi o Vitor Hugo. É aquele mesmo, Vitor Hugo, jogador que até então estava no profissional do Fluminense, contratado a pedido do técnico Mano Menezes, nos últimos dias tem treinado e jogado pelo Sub-23. E hoje ele conseguiu a proeza de perder um pênalti e depois ainda ser expulso. Nesse empate que, como eu disse, o Fluminense avançou para a próxima fase com o quarto lugar num grupo de 8 times, ficou na quarta posição com 9 pontos, por muito pouco não foi eliminado, e agora ainda vai conhecer o seu adversário na próxima fase, porque aguarda a definição aí do grupo B. Esse aqui foi o pênalti batido pelo Vitor Hugo. Vitor Hugo vai para a cobrança, bateu... Transmissão pela Galo TV, né? Não foi transmissão da Flu TV, só para deixar claro, foi o pênalti que o Vitor Hugo perdeu e depois ele acabou sendo expulso. Bom, isso não sei se é um bom sinal, porque expulso no Sub-23, o Vitor Hugo pode ser utilizado no profissional, mas brincadeiras à parte, chama muito a atenção esse jogador que veio a pedido do Mano, é titular, já tinha sido titular contra o Cruzeiro, é titular contra o Vitória, faz uma partida horrível e logo depois é rebaixado para o Sub-23. E às vezes fica difícil a gente entender essa contradição, né? De um jogador que é titular num jogo decisivo, importantíssimo, confronto direto pelo Campeonato Brasileiro, e dias depois vai para o Sub-23. E nem no Sub-23 consegue desempenhar. Eu acho que eu evito, vocês sabem que eu evito ficar cravando, carimbando, colocando rótulo em jogador sem conhecer o atleta. Eu prefiro esperar um pouco mais para ver se ele realmente tem condições de estar no Fluminense, de vestir a camisa do time principal do Fluminense. E, infelizmente, as primeiras impressões que a gente teve do Vitor Hugo foram péssimas, de um jogador que não tem qualificação para estar num clube como o Fluminense. Mas ele foi contratado. Se ele vem contratado, porque o Mano conhece, acha que ele vai ser útil, e vem contratado para o Sub-23, vamos deixar ele aqui, veio de graça, não custou nada, vamos colocar aqui no Sub-23, se ele desempenhar aqui, a gente leva para o profissional. Se ele mostrar aqui, pelo menos, que tem condições, a gente leva para o profissional e dá uma oportunidade lá. Não, o jogador vem contratado para o profissional, o que aumenta, evidentemente, muito mais a responsabilidade dele em mostrar desempenho, óbvio, ainda mais em jogos decisivos, um momento de muita pressão que o Fluminense está vivendo. Aí quer dizer, o cara é colocado ali sem ter condições. Treinou bem. Então talvez isso diga muito mais sobre os treinos do Fluminense do que necessariamente sobre o nível do jogador. Porque acontece, o cara treinar bem e jogar mal. Mas o que a gente viu, infelizmente, foi um jogador que não tem condição, né? A realidade é essa. Não sei se ele vai conseguir reverter isso de alguma forma. Acho muito improvável que ele volte a ter chances no profissional, mesmo com o aval do Mano Menezes. E, enfim, é um jogador também que veio por empréstimo. Se o empréstimo não der certo, ele vai ser devolvido. Aliás, uma coisa que ficam falando o tempo inteiro, que jogador de Série D. O Vitor Hugo não é jogador de Série D. O Vitor Hugo estava na Série B, no Londrina. Ele foi contratado. Houve uma briga entre os empresários dele com os empresários do Londrina. Daí ele foi realocado no Cascavel porque é o clube comandado ali pelos empresários do Vitor Hugo, enquanto não se achava um novo destino para ele. Só para ser justo e deixar isso bem claro, porque foi dessa forma que a coisa aconteceu, até que o Mano, o Sidney, auxiliar do Mano, disse que gostaria de contratar e dar uma chance ao jogador no Fluminense. Bom, é isso. Vitor Hugo. Galera, muita gente perguntando sobre John Arias hoje novamente. Ontem saiu aquela informação do Neto afirmando que ele já seria jogador do Cruzeiro. Aí hoje outras especulações começaram a surgir, citando novamente o Cruzeiro, só que vindo lá da Turquia. Esse perfil aqui que publicou. Eu, sinceramente, fui olhar o perfil, não tem identificação de
assim, um perfil jornalístico. Eu não sei se é um torcedor que replica notícias do Galatasaray. Sinceramente, não faço ideia, tá? Então, quando eu confio numa informação, nas fontes que eu coloco aqui para vocês, eu valido e falo, ó, esse aqui é um profissional sério, responsável, e vocês podem acreditar. Todo ser humano pode errar, mas tem ali um lastro e uma história. Não é o caso. Ele primeiro publicou hoje pela manhã isso aqui, dizendo que Galatasaray e Fluminense estão muito próximos de chegar a um acordo para a transferência do John Arias por 12 milhões de euros. E já começou a correspondência entre os dois clubes sobre condições de pagamento e detalhes de bônus. Aí depois ele atualizou a informação falando isso aqui, que enquanto o Galatasaray fez uma oferta de mais de 6 milhões de euros pelo jogador na semana passada, horas depois da oferta do Galatasaray, o Cruzeiro fez uma proposta de 12 milhões de euros pelo jogador, com um pacote de bônus. Após essa oferta, o Fluminense rejeitou o Galatasaray e pediu a mesma quantia. E aí o clube turco resolveu pagar. O Fluminense está atualmente em negociações com os dois clubes. O Cruzeiro está em uma posição mais vantajosa porque paga à vista. O Galatasaray quer prazo de 3 a 5 anos. A primeira opção do Arias é ficar no Brasil e jogar no Cruzeiro. O Arias precisa ser convencido. Bom, primeiro que a primeira opção do Arias, desde sempre, todo mundo sabe que é jogar na Europa, gente. Não é jogar no Cruzeiro. É claro que uma conversa com o Fernando Diniz, é claro que muito dinheiro, uma proposta muito alta, pode seduzi-lo, imaginando que o cenário que ele imaginava de ir para a Europa, ele não se consolidou. A gente sabe que no futebol tudo é possível, óbvio que é possível. Eu não coloco a mão no fogo por ninguém, tá? Mas não é a lógica por trás de tudo que vem acontecendo nos bastidores em relação ao John Arias. Ele sempre quis ir para a Europa, ele tinha aceitado a oferta do Galatasaray e o Fluminense é que não aceitou a proposta. Agora, os valores parecem fidedignos? Isso deve acontecer no final do ano? Eu acho que sim. Infelizmente, a tendência é essa. Não acho que o Arias vai emplacar 2025 no Fluminense. Eu acho improvável, a não ser que nada dê certo. Então isso pode acontecer. Agora, o Fluminense não está negociando com o Cruzeiro, não tem negociação em andamento. Os dirigentes do Cruzeiro já sabem que o Fluminense tem uma postura de não vender para outro clube brasileiro. Isso foi palavra do presidente Mário Bittencourt, está entre as condições para negociar o John Arias. Então essa informação envolvendo o Cruzeiro, ela não faz sentido e ela não procede. Agora, se o Galatasaray vai chegar com uma outra proposta, que vai chegar com uma nova oferta, pode ser. O Cruzeiro tem interesse sim no Arias. O Cruzeiro demonstrou esse interesse, mas ouviu que para outro clube daqui do Brasil, o Arias não sairia, que essa condição estava imposta. Então, por isso, ontem já trouxe a informação para vocês de que tanto o staff do Arias quanto o Fluminense, eles negavam essa informação, e hoje essa informação, ela permanece, tá? Se o clube turco vai chegar pesado, vai fazer uma oferta, vai igualar a oferta anterior, isso aí a gente vai ter que aguardar. De qualquer forma, será algo resolvido após o término do Campeonato Brasileiro e a definição do Fluminense, da vida do Fluminense em 2024. Pessoal, no primeiro comentário fixado aqui tem o link da Mais Ágil, uma grande parceira aqui do canal que está ajudando muita gente a resgatar o FGTS, o fundo de garantia, aquele saldo que você tem lá que você não pode mexer e está precisando por algum motivo para fazer uma obra em casa, para trocar de carro, para trocar de moto, enfim, seja lá qual for a sua necessidade, você está precisando dessa grana, a Mais Ágil antecipa esse dinheiro e ele cai na sua conta sem burocracia e de forma muito rápida. Tem uma equipe lá pronta para te atender, te explicar o passo a passo de tudo, como funciona, para você já ir bem informado. Então, corre lá na Mais Ágil que eles vão te ajudar com o maior carinho, fechou? Olha só, uma notícia interessante sobre os jovens campeões brasileiros sub-17, Fluminense bicampeão brasileiro na última sexta-feira, garotado fazendo história, vencendo o Palmeiras, uma grande vitória lá no Allianz Parque. Tem dois destaques absolutos desse time, Riquelme, Felipe e o Isaac, dois jogadores que estão arrebentando e estão treinando com o time profissional no CT Calçachírio. Informação mais cedo publicada pelo amigo Gustavo Garcia lá no GE. Eles estão treinando no CT Calçachírio ao lado do Wallace Davi, que inclusive viajou lá para Salvador para o jogo contra o Vitória, ficou no banco de reservas. Eles estão reforçando o time profissional porque a gente sabe que o Fluminense tem uma série de desfalques, muitos desfalques, time todo quebrado para o jogo da semana que vem contra o Internacional. Fábio, Thiago Santos, eu até anotei para não esquecer, né? Porque é tanta gente. Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias, Cauã Elias, Felipe Melo e agora, além deles, o Marcelo, que assinou
essa rescisão de contrato repentina, obviamente, também não é opção. Então são muitas dúvidas, muitos problemas, e por isso o Mano convocou esses jovens para reforçarem o time e serem opções ali para encorpar um pouco o banco de reserva. Será que os dois serão relacionados pela primeira vez? Vão viajar com a delegação? Vai ser interessante observar isso ao longo da semana. O Mano vai ter que montar esse quebra-cabeça, que não vai ser fácil, não vai ser simples, principalmente ali na zaga, porque a gente não sabe se o Ignacio vai ter condição de jogo. Com dores no joelho, ele não atuou diante do Grêmio. O Thiago Silva, né, a gente espera que esteja tudo bem com ele, mantido, e aí se o Ignacio não puder jogar, sobra para Manuel ou Antônio Carlos ali na zaga. O Fábio vai ser o Vitor Eudes, mas é uma preocupação absoluta. Paulo Henrique Ganso suspenso. O Lima poderia fazer essa função. Com o Lima sendo escalado no lugar do Ganso, o Keno seria mantido como titular. Só que aí tem o John Arias fora. John Arias e Cauã Elias. Cauã Elias não tem muita surpresa, é Germancano que vai entrar. No lugar do John Arias, será que aí poderia, quem sabe, haver uma surpresa de um desses garotos começarem jogando, né, com o Lima sendo deslocado e um moleque desse entrando como titular? Ou o Mano vai ser mais pragmático e vai utilizar quem ele poderia utilizar, né? Essa é a questão. Quem que vai ser a opção? O Serna ainda não vai ter condição de jogo. Terans, que não joga nunca, Renato Augusto, tem o Marquinhos, que também não vem jogando absolutamente nada desde que retornou. Ele poderia arriscar um time com 2 centroavantes, acho improvável também, e não acho que isso vai acontecer. Mas enfim, é um trabalho aí árduo que o Mano vai ter para toda esta semana, para definir um time titular, esse time quebrado para enfrentar o Inter, e quem sabe um desses garotos não possam, se não como titular, terem uma oportunidade, pelo menos ao longo da partida. É isso, galera, as últimas informações do Flu aqui no canal do Leste. Deixa aí seu like, se não, tá? Seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal, muito importante a participação de vocês. Tamo junto, um abraço, vamos que vamos.